No vídeo de hoje do mês de apreciação de Severus Snape, eu vou falar um pouquinho sobre a relação dele com o Harry, como que a gente pode aproximar as duas figuras. Yes! All witches! Durante a saga de Harry Potter, a gente tem diversos personagens que passam por experiências muito parecidas e a Rowling ela trabalha muito com isso, de pegar personagens diferentes, de passados e histórias diferentes, mas passando por uma mesma experiência, de modo que a gente veja a resposta que cada um vai dar para essa experiência semelhante. É por isso que existe, por exemplo, um paralelo muito claro entre o Harry e o Voldemort. Por isso que é tão importante que a gente conheça a história do Voldemort, que a gente tenha acesso à infância dele, para a gente entender de onde ele vem e para onde a história dele vai levar ele. Então, se a gente pega, por exemplo, o Harry e o Voldemort, os dois vêm de passados muito semelhantes, de os dois não terem os pais e os dois terem sangue mestiço, e os dois passam por infâncias muito problemáticas. O Voldemort no orfanato onde ele vivia, em que ele não tem acesso a nenhum tipo de afeto, ele tem muitos problemas com as outras crianças, e o Harry na casa dos Dursleys, também sem afeto e também tendo problemas com as outras crianças com quem ele convive. E aí a gente vai entender como que as histórias vão começar parecidas, mas desembocar em finais diferentes de acordo com o que cada um tem, além dessas experiências semelhantes, né? O que eles têm em comum, mas também o que eles têm de diferente, o que separa os dois. E é muito isso que vai levar para o que é a história de cada um no final, para a forma como essas histórias vão divergir e como elas vão terminar de formas muito opostas. Então, dessa forma, dá pra gente aproximar vários personagens por perspectivas diferentes, mas talvez uma das aproximações mais interessantes seja entre o Severus e o Harry, porque eles têm histórias muito semelhantes. Então, talvez um dos pontos mais interessantes e que vai influenciar muito na vida jovem e adulta deles é a infância. O Harry, ele perde os pais quando ele é criança, e então ele é criado pelos tios, e é uma relação muito abusiva. Os Dursley, eles não têm nenhum tipo de carinho pelo Harry, eles tratam ele de forma muito ruim, ele tem uma péssima experiência com a família dele, né? Eles são a única família que ele tem, e ele tem aquela coisa, né? Ele dorme no armário embaixo da escada, ele come resto das comidas deles, então ele é muito subnutrido e muito carente de afeto, de carinho, de atenção. Enquanto que o Severus, apesar de não ter perdido os pais, ele também passa por uma infância muito abusiva, né? A mãe dele era bruxa, mas aparentemente ela não lidava muito bem com a magia dela. Ela se casa com um trouxa e o pai dele é muito violento, muito agressivo, muito explosivo. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre a família dele especificamente, eu vou deixar o link aqui em cima. A gente não sabe muito sobre a família dele. A gente pode fazer suposições a partir do que a gente leu nos livros e a partir do que a gente tem no Pottermore, mas o quadro geral que a gente pode entender é isso, é que é uma família que teve problemas com dinheiro, com talvez álcool, e portanto isso tudo reflete na forma como Severus vai ser criado. Ele é criado como uma criança reclusa, ele não tem muito afeto, ele não tem muito carinho por parte dos pais dele, então ele é uma criança um pouco fora do comum, e aparentemente ele não tinha também uma ligação com as crianças de onde ele morava, né? Muito provavelmente por ele ser bruxo e não saber se encaixar da forma como seria necessário para que eles aceitassem ele, e também por ele vir de uma família pobre, uma família operária, uma família que não tem condição nem financeira e nem emocional de dar o suporte que ele precisa. Então acaba que a única amiga dele é a Lily, né? Que ele vai conhecer ela por volta ali dos 9 anos, e é quando eles vão ficar amigos, e ela vai ser o único contato de afeto e de carinho que ele vai receber. Agora, o Harry, ele tem uma diferença, né? Que é quando ele entra na escola, ele passa por um processo diferente. Na verdade, um pouco antes dele entrar na escola, assim que ele se descobre bruxo, ele já recebe o carinho, o afeto e o acolhimento do Hagrid. Então, o Hagrid, ele é essa primeira figura de carinho pro Harry e que vai oferecer para ele uma coisa e uma abertura para um mundo que ele não conhecia e que tá doido para receber ele. As pessoas estão loucas para receber o Harry Potter de volta. Então, ele tem uma perspectiva muito diferente da do Severus, que é quando ele chega na escola
e ele continua da mesma forma. Ele continua sem ter amigos, ele continua tendo a Lily como a única amiga dele. Então, qual que é a questão entre os dois? Os dois vêm de um passado muito semelhante, mas assim que eles adentram o mundo bruxo, eles divergem. O Snape continua tendo essa ausência de carinho, essa ausência de suporte, enquanto o Harry é acolhido não só pelo Hagrid, mas também pela Hermione, pelo Ron e, por extensão, pela família toda do Ron, que meio que adota ele de uma certa forma, e por todo mundo à volta dele, né? Tirando algumas poucas pessoas que não dão a atenção que a maioria dá pro Harry, que seria o caso, por exemplo, do Draco e dos amigos dele. De resto, todo mundo acolhe o Harry de forma muito receptiva. Então acaba que ele tem muito apoio, diferentemente do que acontece com os Severus. E é também na escola que vai acontecer uma outra aproximação na história deles, que os dois vão passar por experiências semelhantes, embora não iguais, de sofrer bullying e de sofrer algum tipo de perseguição na escola. O Severus sofre uma perseguição pelos marotos, que é uma perseguição mais de agressão física, né? Eles lançam feitiços, eles amaldiçoam ele e humilham ele publicamente com feitiços e esse tipo de coisa, enquanto que o Harry ele passa por um abuso mais psicológico por parte do Draco. Eu posso estar até enganada, mas se eu não me engano, em nenhum momento o Draco agride fisicamente o Harry. Isso nunca acontece. Ele só faz aquela agressão psicológica mesmo de ficar perturbando e deixando o Harry inquieto e desconfortável por estar no mesmo ambiente que ele. Mas também nesse caso vai acontecer uma diferença muito grande entre eles, que é exatamente o suporte que eles vão receber ou não. O Harry ele recebe também um suporte muito grande dos amigos, porque ele é uma figura carismática, ele é uma figura que atrai, né? E as pessoas gostam dele. Então ele é muito protegido pela Grifinória e até pela Corvinal e pela Lufa-Lufa. Então ele tem muitos amigos que cuidam dele, que tomam cuidado e protegem ele, estão sempre cuidando dele quando o Draco tenta fazer alguma coisa. Enquanto que o Severus não tinha isso. Quando a gente vê aquela memória que aparece no 5º livro dele sendo agredido, a gente vê que as pessoas ao redor dele, ninguém tenta se manifestar a favor dele. Todo mundo ri ou no máximo fica meio... opa, o que está acontecendo? Vamos ver. Mas ninguém toma uma atitude de proteção dele. E a única pessoa que ele tinha era a Lily. E ainda assim, a gente não pode dizer que a Lily era de fato um suporte para ele, porque é um peso muito grande para você colocar nas costas de uma pessoa que tinha a mesma idade que ele, que não tinha nenhum preparo, nenhum treinamento, nenhuma maturidade emocional superior para poder lidar com isso. Ela não pode ser responsabilizada pela proteção e pela segurança dele. Ela continua sendo uma criança da mesma idade que ele e, portanto, ela não tem o gabarito necessário para ser considerada como um suporte para ele. Você ter um amigo não é o suficiente para que você saia ileso dessas coisas. A gente vê que o Harry está sempre cercado de pessoas, ele tem sempre um grupo de pessoas que está investido em cuidar, em proteger, em amparar ele, enquanto que o Severus, quando ele tem alguém, é só a Lily, e ela não é suficiente. Eu acho muito injusto a gente colocar esse peso nas costas dela sozinha, para ela lidar com isso sozinha, já que é muita responsabilidade para uma adolescente, né? Então o Harry ele conta com esses amigos, com os colegas de escola, com a família Weasley, que acaba sendo uma família por extensão para ele, com o próprio Dumbledore, apesar de todos os problemas. E mesmo contando com tudo isso, ainda assim o Harry não sai ileso de tudo que ele viveu. A gente vê que ele é uma pessoa machucada, ele tem marcas, ele tem traumas. Tanto que tem algumas pessoas que leem o Harry como uma pessoa que sofre de síndrome de estresse pós-traumático, principalmente depois da morte do Cedrico, que ele costuma ter pesadelos com a morte dele, e depois o Sirius morre. Então ele passa por milhões de coisas, zilhões de coisas, que fazem com que, mesmo tendo todo esse aparato, todo esse suporte de diversas pessoas que estão de fato investidas em cuidar do lado emocional dele, ainda assim ele sai dessa experiência toda dele uma pessoa danificada. E esperar que uma pessoa como Severus, que não teve ninguém para fazer o mesmo por ele, saia ileso e saia uma pessoa boa, uma pessoa não danificada, é complicado, porque a gente tem que entender que esse é o tipo de experiência que marca muito profundamente as pessoas.
E isso foi justamente o que acabou levando ele, de certa forma, a se tornar comensal. Porque a gente percebe que ele foi conquistado e seduzido não pelos ideais de pureza de sangue que o Voldemort tinha, e sim pela possibilidade dele ser valorizado, dele ter um grupo em torno de si, e dele ter, não amigos, acho que não era isso que ele buscava, mas pessoas que estivessem bancando o que ele estava fazendo. Então, se ele vai comprar uma briga, alguém vai comprar com ele. Se alguém comprar uma briga com ele, tem alguém para ajudar. Então, é isso que seduz muito nos grupos extremistas, né? Quando você faz parte de um grupo. Então, ignorar que esse desejo de pertencimento, de ter um grupo, de ter amigos e de estar envolvido em algo, possa ter levado os Severus a se juntar aos comensais, é uma interpretação muito rasa. Achar que ele simplesmente se juntou a eles porque ele era racista e ele era supremacista, bruxo, e isso não é verdade. Ele se tornou comensal por esse desejo de ter poder e de ter tudo aquilo que ele nunca teve. Alguém que valorizasse ele, que as pessoas olhassem para ele, respeitassem e temessem o poder que ele tinha. E olhando para o passado dele, a forma como ele teve essa infância e essa adolescência problemáticas, isso é extremamente compreensível. E por isso que a gente não pode olhar para ele como um personagem problemático por ter se juntado aos comensais, e sim como um personagem problemático por ter chegado ao ponto de se juntar com os comensais. O problema está antes, vocês entendem? O problema está em o que levou ele a se juntar, e não a ele se juntou. Não é esse o problema. O problema é como que a gente pode evitar que outras pessoas na mesma situação dele também façam isso. Dessa forma, eu acho muito interessante analisar os dois personagens em conjunto, porque eles são meio que dois lados da mesma moeda, de como que duas pessoas que passaram por infâncias parecidas, por abusos parecidos e por traumas e experiências negativas muito parecidas podem fazer coisas tão diferentes dependendo do tipo de apoio, do tipo de suporte, do tipo de acolhimento que eles vão receber da sociedade como geral e da sociedade próxima dele, das pessoas que estão ao redor dele. Isso é uma coisa que influencia de forma muito grande na personalidade das pessoas e nas ações que elas vão tomar. E a gente não pode ignorar isso. Esse foi um vídeo um pouquinho mais curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não entrar muito em alguns pontos, porque vai sair um vídeo que eu gravei hoje sobre um tema relacionado a isso, então não quis me estender, eu quis falar de forma mais geral, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui os comentários o que vocês acham disso que eu falei e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e eu vejo vocês então na quinta-feira. Finita Encantada!